Então, vamos pensar em um dos cartões postais mais famosos do mundo. Mais fotografados, mais ensolarados. Uhum. O Pão de Açúcar, imagino. Exatamente. O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro. A gente pensa logo naqueles bondinhos subindo e descendo, né? Sim, aquela vista maravilhosa da Baía de Guanabara, as pessoas sorrindo. É pura luz, beleza, descontração. Mas e se a gente, afastar um pouco a lente dessas áreas turísticas super iluminadas? Ah, olhar para as áreas que ninguém presta atenção. Isso. Olhar para as fendas escuras, sabe? Para aqueles paredões de pedra quase inacessíveis que, de fato, sustentam esse monumento todo. É um contraste e tanto. E é exatamente para essa escuridão que a gente vai neste nosso mergulho profundo de hoje. E eu estou super preparada para isso. Eu também. E para desvendar essa história, a gente se debruçou sobre uma pilha de fontes originais fascinantes. Recortes de jornais antigos, né? Sim, jornais de 1949. E também laudos esquecidos do antigo Instituto Médico Legal e, claro, os registros históricos do Clube Excursionista Carioca. Arquivos preciosos. Muito, porque a nossa missão aqui é entender as engrenagens de um caso real, histórico e, olha, bastante perturbador. O mistério da múmia da Galote. Nossa, esse caso realmente desafia tudo. Subverte totalmente a percepção comum que a sociedade tem daquele espaço ali, daquele cartão postal. Demais. Porque a gente está falando de um corpo não identificado que foi encontrado perfeitamente preservado, tipo nas alturas de um monumento turístico, e isso em pleno ano de 1949. Loucura pensar nisso. E o que torna essa análise tão rica a partir de todas essas fontes que a gente levantou é justamente a intersecção de áreas completamente distintas, sabe? Como assim? É que este não é só um caos sombrio ou uma história de terror. É um quebra-cabeça. Ele exige que a gente entenda a história do montanhismo extremo, depois a biologia de um fenômeno científico incrivelmente bizarro de mumificação natural. Que é surreal, diga-se de passagem. Surreal. E também as mecânicas de um apagamento sociológico super profundo que, bom, permanece sem solução até hoje. Pois é. E o que mais me impressiona logo de cara nessa história toda é o contraste. O dia a dia normal, né? Exato. Eram só 5 garotos numa manhã ensolarada querendo escalar uma rocha. Tipo, o choque de encontrar o desconhecido não precisou de um clima sombrio, chuva, noite de tempestade, nada disso. As maiores bizarrices costumam dar as caras numa terça-feira comum. Com certeza. A narrativa aqui leva a gente para uma manhã de céu muito claro. Foi no dia 19 de setembro de 1949. Eram 7 horas da manhã, na Praça General Tibúrcio, ali na Praia Vermelha. Um cenário que, para os moradores do Rio naquela época, representava o ápice da normalidade, sabe? O início daquela modernização urbana toda. Uhum. E foi bem ali que se reuniu esse grupo. Eram 5 jovens, todos membros do Clube Excursionista Carioca, o CEC. Tem até os nomes deles nas fontes. Sim, as fontes detalham a equipe certinha. Era o Tadeusz Roliup, Antônio Marcos de Oliveira, Ricardo Menescal, Patrick White e o Laércio Martins. E assim, o objetivo deles passava longe de ser uma trilha de domingo, viu? Muito longe. Eles queriam desbravar uma via de escalada inédita. Inédita e de altíssimo risco, bem no Pão de Açúcar. Uma rota que mais tarde foi batizada de Chaminé Galhote, em homenagem ao então senador Francisco Benjamin Galhote. E só para contextualizar a nossa audiência, por muitos anos essa via ostentou o título de escalada mais difícil do Brasil. Nível 6 de dificuldade. E olha, tentar entender o que é escalar isso em 1949 exige um esforço gigante de imaginação. É absurdo pensar no equipamento deles. Nem me fale. Eles usavam cordas de sisal. E para quem não sabe, sisal é pesado, absorve umidade, que é uma beleza, e esfola a mão inteira. E os sapatos? Nossa, coturnos de couro com taxas de metal na sola, tentar subir uma parede de granito vertical e super lisa usando taxas de metal. É como tentar correr uma maratona usando sapato de boliche. Exatamente isso, uma analogia perfeita. É um desafio técnico insano por si só, onde cada milímetro conquistado ali exige uma força física brutal. E a audácia física desses garotos, junto com essa falta de recursos tecnológicos, torna a empreitada ainda mais fascinante. Porque hoje a progressão em rocha tem sapatinha de borracha, de alta aderência, mosquetão ultraleve. Tudo tecnológico. Naquela época era pura força atlética e técnica de entalamento de corco. O jargão dele chama de chaminé, né?
Isso. Uma chaminé no montanhismo é uma fenda vertical que é larga o suficiente para caber uma pessoa, mas ela é estreita o bastante para exigir que você suba pressionando as costas contra uma parede e os pés contra a outra. Nossa, só de imaginar já dá dor nas costas. É um movimento de oposição contínua, extremamente exaustivo. E é exatamente caminhando para a base dessa fenda que acontece o, digamos assim, primeiro prenúncio da história. Aquela descoberta na trilha. Isso. Ainda lá na clareira, subindo pelo mato, antes de chegar à rocha nua mesmo, o Tadeusz Holop, que tinha só 19 anos na época, esbarra em um negócio estranho. Um sapato. Um sapato, jogado no meio da mata. Um calçado antigo, nitidamente de mulher, e já sendo meio que consumido pela terra, sabe? E a reação dele é muito curiosa. Demais. Fica registrada lá nos anais do clube. Ele solta uma piada meio irônica. Ele chuta o sapato e comenta algo na linha de: "Ah, acho que lá em cima vamos encontrar o dono desse calçado." Sabe que o cérebro humano tem esse mecanismo de defesa, né? De tentar racionalizar uma coisa super inesperada através do humor. Faz sentido. Porque pensa bem, encontrar um sapato feminino no meio de uma mata super densa e íngreme é uma anomalia estatística ali. É bizarro. Mas transformar isso em uma anedota dissolve a tensão. Só que esse comportamento meio inocente cria um contraste psicológico absoluto com o que ia acontecer logo em seguida. Pois é, porque a realidade cobrou a conta poucas horas depois. Já passava das 11h30 da manhã. A equipe está a 50 metros de altura. 50 metros! Altíssimo! Literalmente pendurados e entalados naquele paredão de rocha bruta. Aí o Antônio Marcos de Oliveira, que era o caçula, ele tinha 18 anos só, ele assumiu a ponta. Ele era o guia ali no momento. Isso desbravando o trecho mais inexplorado e arriscado. Aí ele entra numa porção muito estreita dessa fenda, olha para cima buscando tipo o próximo ponto de apoio para a mão. E aí ele vê. E se depara com algo preso. Não era um ninho de pássaro, sabe? Não era um pedaço de corda velha ou equipamento abandonado. Era um corpo humano. Entalado ali. Entalado pela garganta na rocha. E a riqueza dos detalhes históricos aqui é impressionante. Mas eu quero evitar aquele tom de narração de filme de terror, sabe? Claro, os fatos puros já são pesados o suficiente. Muito. O corpo tinha cabelos incrivelmente longos. Aí bate uma rajada de vento forte na montanha, que é super comum naquela altitude, e esse cabelo escuro do cadáver balança com o vento e encosta no ombro do jovem Oliveira. O pânico do garoto é instantâneo. Imagina o susto! Ele grita desesperado, avisa que tem um cadáver na rota. E a reação do pessoal que estava 18 metros lá embaixo. O Holop e o Menescal caem na gargalhada. O que é fascinante aqui, esse descompasso emocional, é quase palpável nos relatos. Eles acharam que era piada. Exato. De um lado, o Oliveira vivenciando o choque extremo, preso na fenda, sentindo o cabelo de um morto, a adrenalina a 1000. E dezenas de metros abaixo, a equipe morrendo de rir. Presos à piadinha da manhã do sapato feminino. Isso. Mas no instante em que os outros sobem para garantir a segurança dele e avistam o cenário real, o silêncio toma conta na hora. A escalada terminou ali. O protocolo exigia que eles descessem imediatamente para chamar as autoridades. Bom, ok. Vamos desempacotar a logística disso. Porque a matemática desse resgate, na minha cabeça, não está fechando de jeito nenhum. É complicado mesmo. Hoje em dia, para quem conhece a Urca, a gente tem a pista Cláudio Coutinho, tem acesso facilitado, tem resgate aéreo com helicóptero dos bombeiros. Tudo muito moderno. Só que em 1949, não tinha nada disso. Era selva fechada e paredão de granito. Como que se tira um cadáver de uma fenda de dificuldade extrema com a tecnologia da década de 40? Foi uma operação caótica. Exigiu que os próprios descobridores voltassem à cena do crime, digamos assim. No dia seguinte, a bálise do Pão de Açúcar virou um verdadeiro circo burocrático. Imagino, imprensa inteira. Bombeiros, delegados, repórteres fotográficos e um médico legista, o Dr. José Seve Neto. Mas como nem os bombeiros nem a polícia tinham o treinamento para escalar uma via de grau 6... Sobrou para os meninos de novo. Sobrou para o clube excursionista. Eles tiveram que reassumir o controle, só que dessa vez carregando ferramentas pesadas. Caramba!
Eles tiveram que bater pitões, sabe, aqueles cravos de metal direto na rocha, a marteladas, para montar um sistema de roldanas improvisado e içar o corpo para fora da fenda, descendo ele pelas cordas de sisal. E quando esse corpo finalmente chega ao chão, as certezas que a galera construiu nas últimas 24 horas simplesmente desmoronam, né? Totalmente. Porque toda a imprensa carioca já estava lá preparando aquelas manchetes sensacionalistas sobre a alpinista morta. Tudo induzido pelo sapato feminino e pelo cabelo longo. Isso. Mas o laudo assinado pelo Dr. Seve Neto traz a primeira grande constatação que embaralha tudo. Não era uma mulher, tratava-se de um homem. Pois é, a análise forense lá no local desfez essas presunções visuais na hora. O cabelo longo enganou todo mundo por causa do ângulo que ele estava entalado, mas o médico atestou que era um indivíduo do sexo masculino, de etnia branca. E muito magro, né? Sim, uma estrutura física incrivelmente franzina. Ele tinha cerca de 1,60 m de altura e exibia, inclusive, barba. A idade foi estimada ali em 35 anos. Certo. Porém, as anomalias biológicas e materiais estavam apenas começando a aparecer nesse relatório. Espera. Eu me recuso a aceitar a descrição das roupas sem um questionamento muito severo da nossa parte. É a parte mais esquisita. Porque desafia as leis da física. As fontes afirmam que ele vestia uma calça fina, um suéter, uma camisa sem mangas de algodão por baixo e que ele estava, tipo, absolutamente descalço. Descalço? E uma rocha cheia de arestas? Jornais da época descreveram o traje como roupas de gala ou roupas de festa. Como um homem descalço e vestido para um evento social vai parar a 50 metros de altura numa fenda vertical. É o grande mistério. Se ele não tinha cordas nem equipamento, ele não escalou. E se ele não escalou, ele só pode ter caído do topo. Certo. Seria o lógico. Só que o laudo do legista afirma categoricamente que o corpo não apresentava nenhuma fratura óssea. 0 fraturas. Nem de tiro, nem facada e principalmente nenhuma fratura de impacto. Isso soa impossível. O legista não pode ter errado ali na base da montanha. Olha, o seu ceticismo é o mesmo que travou as investigações originais. É fundamental a gente entender a biomecânica de uma queda aqui. Certo, me explica. O cume do Pão de Açúcar está a quase 400 metros do nível do mar. Se um corpo despenca dessa altura, batendo nos platôs rochosos até ficar entalado lá embaixo, os ossos longos, o crânio e a pelvis seriam completamente estilhaçados. Ah, claro. A energia cinética da queda. Exato. A energia em uma queda na rocha matriz não perdoa. Então, a ausência de múltiplas fraturas força a perícia a eliminar totalmente a hipótese de uma queda vertiginosa do topo. Caramba, então ele veio de baixo mesmo. A conclusão inevitável, por mais absurda que pareça, é que ele chegou àquele ponto a partir de baixo, rastejando ou caminhando pelos trechos fáceis e tentando escalar a fenda descalço. Até ficar preso pela garganta, que agonia. Sim. E o médico determinou que ele já estava morto há uns 6 meses. Mas a causa-morte, sem trauma, sem asfixia óbvia ou envenenamento que pudessem detectar na época, continuou sendo um vazio no inquérito. Entendi. Contudo, o que mais assombrou a comunidade científica não foi a falta de respostas sobre o trauma, mas a condição anômala do corpo. Ah, sim. Porque as fontes descrevem que não era apenas um esqueleto descarnado pelo tempo, tipo uns ossos jogados. Não mesmo. O próprio Hullup, o rapaz que descobriu o corpo, deixou registrado que era um corpo perfeitamente reconhecível, com a pele inteiramente ressecada, cobrindo os ossos, preservando feições, tecidos. Era literalmente uma múmia. Era uma múmia. E aqui a lógica exige uma explicação científica muito detalhada, porque o Rio de Janeiro é literalmente o oposto do Egito. Totalmente o oposto. A gente está falando de um clima tropical, de Mata Atlântica, temperaturas altíssimas, umidade relativa do ar sufocante, é um ambiente biologicamente mais favorável possível para bactéria e inseto devorar tudo rapidinho. As bactérias fariam a festa. Como que um homem se transforma em uma múmia tropical a céu aberto na Baía de Guanabara? Essa explicação exige que a gente analise a microgeografia daquele ponto exato. Porque, para a decomposição ocorrer, as bactérias e fungos precisam de uma coisa primordial: água livre nos tecidos. Certo, umidade. Se a umidade for retirada do corpo mais rápido do que a capacidade dessas bactérias se multiplicarem, o processo de putrefação simplesmente para. Congela no tempo? Isso.
A mumificação química ocorreu ali por uma conjunção raríssima de fatores geográficos. Ou seja, a própria montanha funcionou como uma máquina que secou o corpo antes que a selva pudesse consumir. Uma máquina eficiente. Quase como, sei lá, aquelas máquinas industriais de liofilização, sabe? Um desidratador gigante. Ou, para usar uma imagem que todo mundo tem em casa, uma air fryer natural de proporções monumentais. Essa analogia da air fryer natural é perfeita para ilustrar a física do negócio. Se conectarmos isso ao cenário maior, aquela fenda estreita funciona hidrodinamicamente como um túnel de vento. Ah, canaliza o vento do mar. Esse corredor confinado puxa as correntes de ar do oceano, criando uma ventilação super rápida e constante. E não é um ar comum, é carregado de maresia. Muito cloreto de sódio. Sal puro. Exatamente. E o sal atua quimicamente retirando a umidade por osmose. E para fechar a equação, os paredões escuros do granito absorvem a radiação solar o dia todo e irradiam um calor imenso. Tem uma tempestade perfeita de desidratação, então. Perfeita. Tem um corredor apertado, vento contínuo e veloz, ar incrivelmente salino e um calor constante. O sal puxa a água, o calor evapora e o vento leva a umidade embora. A bactéria não tem tempo de agir porque o terreno dela literalmente secou. Exato. E o que é fascinante aqui é que esse princípio é o mesmo que preservou as múmias mais antigas do mundo. Quais? As egípcias? Não, muito antes. O povo Chinchorro, no deserto do Atacama. Eles preservavam os mortos sob calor extremo e ar muito seco e salino. A grande anomalia do caso do rio é que a natureza criou um microclima de deserto do Atacama numa área de poucos metros quadrados. Bem no meio da umidade da Mata Atlântica. Sim, a geografia transformou a rocha numa tumba calibrada perfeitamente. Olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. E, honestamente, muito triste também. Sim, o lado humano é pesado. Porque a montanha, usando toda essa física e química acidental, fez um esforço monumental para preservar a imagem desse cara. A natureza segurou os traços dele, o cabelo, a pele. Tudo intacto. Mas, do outro lado, a sociedade da época fez um esforço aparentemente igual para apagar ele da história. A gente esbarra num muro onde a ciência se cala e a sociologia grita. É verdade. As fotografias do corpo pendurado saíram nas capas dos principais jornais do Brasil. Não foi uma descoberta feita em sigilo, o corpo foi para o IML. E aí reside a minha grande perplexidade, sabe? Sobre ninguém procurar por ele. Sim, com toda essa exposição na mídia, alguém deveria ter batido na porta do necrotério. Uma mãe, um locador cobrando aluguel atrasado, um parceiro de bar. Ninguém procurou esse homem. O registro histórico das nossas fontes aponta para um silêncio institucional e social absoluto. Ninguém reivindicou o corpo. E para entender isso, a gente tem que olhar para a dinâmica social do Rio no final dos anos 40. Que estava crescendo absurdamente, né? Sim, um inchaço populacional pós-guerra gigantesco, muita migração interna. Era uma metrópole super caótica. Desaparecer nas franjas da sociedade ali era muito mais fácil do que se imagina hoje. É, faz sentido. Sem parentes e sem documentos, o indivíduo deixa de ser o cidadão para o Estado e vira só um problema logístico na gaveta da geladeira do IML. Mas a imprensa não deixou o assunto morrer de cara. Como a polícia e o IML não entregaram um nome, a sociedade começou a projetar seus próprios preconceitos sobre o corpo. Quase um teste de Rorschach social. Exato. Os jornais populares, tipo o antigo Jornal à Noite, começaram a especular. Surgiu a tese de que ele seria um mendigo, um desabrigado que perambulava ali e se perdeu. Só que isso bate de frente com o laudo, né? Realmente. O laudo fala de roupas finas, de festa e ausência de sujeira profunda. Essa tentativa de enquadrar ele em estereótipos é o reflexo da época. E teve outra tese muito debatida, a do aventureiro boêmio. Alguém que bebeu demais. A Urca sempre teve vida noturna. O cassino da Urca tinha fechado pouco antes, mas a área atraía a elite. Diziam que ele podia estar embriagado, fugindo de uma festa ou um encontro ruim, se enfiou na mata e morreu de exaustão ou hipotermia na fenda. E lendo os materiais mais recentes, a gente encontra perspectivas ainda mais complexas que iluminam violências meio invisíveis da época. A teoria do Rodolfo Campos, certo? Isso. Ele é um cineasta que mergulhou nesse caso para fazer um curta-metragem. E ele traz uma teoria sociológica bem pungente.
Considerando os cabelos muito compridos, que destoavam muito do padrão masculino rígido dos anos 40. E as roupas pouco convencionais. Exato. O Campos levanta a hipótese documentada que poderia se tratar de uma travesti. Sob esse prisma, ir para a escuridão da montanha não seria uma aventura de bêbado, mas uma fuga desesperada de um linchamento ou transfobia. Buscando refúgio no lugar mais inacessível possível. Exatamente. E é crucial a gente relatar essas hipóteses de forma imparcial, de acordo com as fontes, porque tem também outra vertente baseada na geografia humana ali da área. Das ocupações, né? Isso. Relatos dizem que existiam ocupações irregulares nas encostas viradas para o mar, cavernas habitadas por eremitas ou retirantes muito antes da organização de hoje. E achavam que a múmia era de um deles. Especulou-se isso, mas o historiador Milton Teixeira, numa das fontes, traz um contraponto factual. As remoções governamentais violentas que desocuparam cavernas na Urca datam de 1968, Quase 20 anos depois. durante o regime militar, o que enfraquece a ligação direta do caso de 49 com as políticas de remoção de favelas. Mas o mais importante é que, independentemente de qual teoria está certa, todas compartilham um eixo comum revelador. E qual seria esse eixo? Que, no fundo, todas procuram justificar por que ninguém sentiu falta dele. Exatamente. Todas assumem que ele era alguém à margem. O mendigo, o boêmio inconsequente, a travesti fugindo de violência, o habitante da caverna. É uma constatação muito pesada. Mostra como a máquina burocrática lidava com quem não tinha valor social reconhecido no papel. Se ninguém com poder, papel timbrado ou um sobrenome forte bateu lá, o Estado tomou a decisão mais fria possível. O IML exauriu a curiosidade médica. A mídia cansou do assunto e a múmia da Gagliotti foi classificada legalmente como indigente. E é enterrado numa vala comum. Tirado da gaveta, enterrado em cova anônima e engolido por um mar de papelada. E olha, uma fonte nossa faz um paralelo melancólico muito sagaz. Sobre o Museu Nacional? Isso. Comparando a perda de identidade desse homem com o que aconteceu com os artefatos históricos no incêndio do Museu Nacional do Rio. Só que a diferença brutal é que a múmia não precisou de fogo para ser apagada. O desinteresse estatal foi suficiente. O mero desinteresse e a falta de um sobrenome incineraram a existência oficial dele. Isso levanta uma questão importantíssima, que acha ser o maior legado dessa história. E eu pergunto para nossa audiência refletir. Quem tem o privilégio institucional de ser procurado quando desaparece? Uma ótima pergunta. Quem tem a garantia de que sumir vai causar uma mobilização real das autoridades e não só virar uma manchete passageira? O jeito que o sistema acolheu e logo depois descartou esse homem perfeitamente preservado diz muito mais sobre as dinâmicas de poder no Brasil da época do que sobre os perigos da escalada. Essa provocação eco de um jeito muito incômodo mesmo. A natureza forçou a cidade a olhar para aquele homem. Paralisou a morte dele para mantê-lo visível. E a cidade olhou, tirou foto e descartou na escuridão. Como se fosse só uma anomalia chata. E para amarrar isso tudo, muita gente que acompanha o nosso mergulho pode se perguntar: por que desenterrar uma narrativa de 7 décadas atrás? Qual é a relevância de discutir esse corpo sem nome hoje? Eu diria que a resposta está em como a sociedade absorve o mistério. O desconhecido contínuo vira mitologia. Exatamente o que diz o diretor do Clube Excursionista Carioca. O Rodrigo Miloni, ele atesta que o mistério da múmia transcendeu a crônica policial para virar o mito fundador daquela via de escalada. Um mito mesmo. Hoje, se alguém calça uma sapatilha moderna, clipa os mosquetões de titânio e desafia aquele paredão, essa história é o tempero extra de adrenalina. Um lembrete de que a natureza ainda esconde segredos perturbadores. E no meio de uma metrópole. Literalmente a poucos metros de uma cidade vibrante, debaixo da sola dos sapatos de milhares de turistas do bondinho totalmente alheios ao que a montanha guarda. A geografia urbana tenta domesticar tudo, mas os monumentos naturais têm suas próprias regras químicas e físicas naquelas fendas. Então, o que tudo isso significa ao final das contas? A gente começou quebrando a cabeça sobre como um corpo sem equipamento vai parar num abismo vertical. Passamos pela biologia, pela air fryer natural. E colidimos com a cegueira social. Isso.
Cobrimos o como, o onde e o cenário de por que ele foi esquecido. Mas eu gostaria de deixar uma lente alternativa para finalizar essa análise de hoje, sabe? Manda bala. Invertendo um pouco essa premissa de tragédia e acaso. Porque ao longo do debate inteiro a gente assumiu a vitimização involuntária, que foi uma falha do Estado, uma tristeza sociológica da marginalidade ou um acidente. Certo. Mas e se o verdadeiro magnetismo desse mistério todo for a hipótese assustadora de um controle absoluto? Controle absoluto, tipo intenção de estar lá. Exato. E se esse anonimato não for o fracasso de uma investigação, mas o sucesso de um planejamento? Uau! Pensa bem. E se aquele indivíduo franzino, descalço e com roupa de festa, não caiu por acidente nem fugiu desesperado? E se ele caminhou meticulosamente, em silêncio, buscando intencionalmente a geografia mais inacessível da cidade? Para desaparecer de propósito. Isso, o objetivo não era sobreviver escondido, era sumir de um jeito que o resgate ou identificação fossem, por definição, impossíveis. O anonimato eterno pode não ter sido um erro burocrático, mas o último desejo executado com rigor por uma mente que transformou o cartão postal mais vigiado do Rio no seu próprio sarcófago particular. Nossa, isso é uma perspectiva que vira a mesa completamente. Ele encontrou o silêncio mais escuro no lugar mais iluminado e barulhento do país. Deixa a gente pensando, né? Muito. E a gente deixa essa provocação no ar para nossa audiência refletir. Um lembrete de que toda vez que quem nos ouve olhar para aquela silhueta gigante do Pão de Açúcar, lembre que entre uma fenda e outra existem intenções e identidades que o próprio tempo e a montanha decidiram guardar em sigilo absoluto para a eternidade. Fica a reflexão e nós voltamos no nosso próximo mergulho profundo. Até mais. Tchau, tchau.